Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui a nossa revista radiofônica, o Morning Show, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso da nossa conversa matinal. Sexta-feira, 13 de abril. Uau! 2018. Que até foi checado. Até tem uma checada, que fiquei com medo agora. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Desfazendo as malas. Na expectativa de deixar a cadeia, ex-ministro Antônio Palocci tem a liberdade negada pelo STF. Rainha de volta ao trono. Cantora Beyoncé volta aos palcos nesse fim de semana durante o festival Coachella. Hit saindo do forno. Anitta e Wesley Safadão lançam hoje um novo clipe que tem tudo pra bombar. Vossa Excelência! E hoje a gente recebe para uma conversa aqui no Morning Show a senadora pelo PP, Ana Amélia, para falar, entre outros assuntos, sobre a atual conjuntura da política brasileira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Quero saber da hash logo de cara. É que você tá se sentindo ameaçado pela sexta-feira 13. Fiquei meio intimidada aqui. Uma data As forças que do muitos além atribuem o quê? Maus presságios, né? Tudo pode acontecer numa sexta 13. Eventos fantásticos. Será? Mas hoje também é, Edgar, um dia de afeto. O Dia Internacional do Beijo, querido. É mesmo? É verdade. E a nossa hashtag vai nessa vibe meio que mais ou menos. Meio que só que não, né? Porque é hashtag beijinho no ombro para. Peraí, como assim? Explica melhor. Você sabe que o beijinho no ombro é mais pras inimigas, né? Na verdade? Tem. Pro recalque. Alguma coisa que você quer meio que dar uma essa, cutucada, né? sim. Você não dá um beijinho no ombro pra quem você quer mandar um carinho, um afeto, né? Tá. Então, a gente vai misturar essa história do Dia Internacional do Beijo com uma cutucada, porque é bom também mandar aquele essa recado, ironia, né? tá bom. Aquela indireta pode ser direta também, porque sempre tem o arroba, né, que você pode pôr da pessoa e aí você manda o recado diretamente. Então, é hashtag beijinho no ombro para. E aí você pode, enfim, mandar o seu beijo no ombro pra quem você quiser. Olha o Rafael aqui, ó. Beijinho no ombro pro medo de sexta-feira 13. Não assusta mais ninguém. Fé em Deus. Tá vendo? Essa aqui é o Rafael já aqui no Twitter usando a hashtag beijinho no ombro para. Se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra você. E no dia do beijo, a Paulinha vem com a camiseta Heartbreaker. É, né? Essa sou eu. Partidora de coração. Talento. E aqui pelo WhatsApp você também interage com a gente, como dissemos, sexta-feira 13. Ó, muita superstição envolvida aí com essa data, na qual tudo pode dar certo, mas também pode dar errado. 50 de chance. Como em qualquer outro dia, mas tudo bem. Vamos. Ou não. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, o Morning Show quer saber pra você o que é azar de verdade. Seja criativo. Justifique sua resposta. Pra quebrar, pra acordar o pessoal. Que grita, hein? 11931171009. O que é azar de verdade pra você que me ouve nesse instante? Mensagens em áudio ou em vídeo, tá bom? 11931171009. Interaja com a gente nesta sexta-feira 13. No mais, você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e ainda as mídias sociais. Estamos no Instagram e também nosso perfil do Facebook tá lá para você conferir muito material extra. Deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Já tá virando meio uma rotina começar esse papo com você, hein, Caio? Pois é, né? Vamos lá, vamos começar a conversa aí. Quer dizer então que o ministro Antônio Palocci, ou Palotti para os italianos, Palocci, continuará morando pertinho do ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. É isso mesmo, né?
Ele teve que desfazer as malas. Mas o Lula tem que ser muito respeitoso porque o Palocci chegou primeiro lá. Então quem manda ali é ele no Código dos Presos lá. Territorial. No Código de Ética do Cadeieiro. Somos animais territorialistas, afinal de contas. Né? Que vizinhança, hein? O Palocci estava desde quarta-feira bastante ansioso para ver o que o Supremo Tribunal Federal ia decidir sobre o futuro dele, pelo menos nessa questão do habeas corpus. Rapidinho, só pra gente lembrar, na quarta-feira a defesa do Palocci entrou com um pedido de HC para o cliente deles, que é o próprio Antônio Palocci. O Supremo Tribunal Federal começou uma discussão porque virou e falou, olha, peraí, é o seguinte... Não é um mecanismo viável agora esse pedido de habeas corpus, deixa pra lá. Então julgou que não poderia ser julgado o pedido de habeas corpus do Palocci. Porém, numa colher de chá, na mesma sessão de quarta-feira, os 11 ministros decidiram que iam julgar por eles mesmos se derrubavam ou não essa prisão que foi decretada em setembro de 2016 como preventiva ao Palocci, ex-ministro e tal no governo do PT. Bom, eles começaram a decidir isso na quarta-feira, fim de tarde, jogaram para ontem, continuou essa sessão ontem, quinta-feira, para ver se iam derrubar ou não, mas ficou decidido por 7-4 de que não, o ex-ministro Antônio Palocci deve continuar preso na superintendência. Começou a discussão, o argumento era, se é uma prisão preventiva, ou seja, você prende o sujeito com aquele argumento de que ele não pode estar solto nas ruas porque ele pode atrapalhar o andar das investigações, ele pode persuadir prováveis testemunhas, ou seja, ele pode melar o que a gente está fazendo, então mantém preso. Não existe um prazo para uma prisão preventiva, existe para a prisão temporária. Essa tem de 5 dias, no máximo, pode se estender a mais outros 5, porém essa, quando é temporária, tem prazo. A preventiva, enquanto a justiça entender que é uma prevenção manter o cara longe das ruas, pode ser determinado. Porém, como ele já está há bastante tempo aos olhos de alguns, principalmente da própria defesa dele, começou a se questionar isso. Mas ontem, por 7-4, não foi concedido a queda dessa prisão preventiva ao Palocci. Vamos ver como é que foi a sessão de ontem. Os ministros... evidentemente divergiram bastante uns com os outros e eu separei algumas falas que a gente já repercutiu também no nosso Jornal da Manhã, para você que não assistiu no Jornal da Manhã, para você que está assistindo correndo aqui pelo rádio, só ouvindo, depois fica tudo no YouTube, Jornal da Manhã, Morning Show, é só colocar lá. O ministro Dias Toffoli começou com uma argumentação da seguinte forma, ele virou e falou, olha, eu entendo que a gente pode já... derrubar essa prisão preventiva do Palocci, embora eu acredite que ele continue oferecendo riscos às investigações, eu acredito que a gente pode tirar ele da cadeia e dar penas alternativas. Vamos ouvir a fala do Dias Toffoli. Entendo que as medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal atenuam substancialmente a aventada periculosidade do paciente para a ordem pública. Entendo que as medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal... Estamos ouvindo de novo, pode dar o pause aí. Olha lá. Ele falou o seguinte, entendo que a gente pode tirar essas medidas cautelares como medidas alternativas. O que são medidas alternativas? Uso da tornozeleira eletrônica, proibição do contato do Palocci com outras pessoas investigadas... Que palhaçada, né? Se o sujeito a justiça desconfia que ele vai continuar lavando dinheiro, que ele vai continuar fazendo o que não pode, o que uma tornozeleira eletrônica vai impedir? Enfim, já fazendo eco a esse discurso do Dias Toffoli, o Lewandowski pediu a palavra e falou, eu concordo com o Dias Toffoli. Vamos ver o que o Lewandowski falou. Se verifica entre nós uma verdadeira cultura do encarceramento. E eu tenho dito isso reiteradamente, e não a crítica a nenhum juiz em particular, mas é um hábito que vem de muito tempo. Prende-se porque é mais fácil prender do que aplicar as medidas alternativas e fiscalizar a sua utilização.
Não, prende-se porque você tem que prender. Se a pessoa fez alguma coisa errada, você prende. Se um pai ou uma mãe pega o filho fazendo uma coisa errada, se dá o quê? Uma punição para que ele entenda que não deve fazer. A justiça não é pai nem é mãe, ou seja, o castigo é mais severo. Você prende para o sujeito que fez a besteira não volte a fazer, e o sujeito que ainda não fez, mas está pensando em fazer, pense 2 vezes. É por isso que se prende, ministro Ricardo Lewandowski. Bom, o Gilmar Mendes, o Gilmarzão, claro, ele também falou. Vamos ver o que o ministro Gilmar Mendes também falou durante essa sessão. Não se pode, volto a repetir, usar a prisão provisória para obter delação premiada. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Eu preciso deixar isso muito claro. E isso é um vilipêndio à nossa história constitucional e à história constitucional de qualquer país do mundo. Não se pode usar a prisão provisória de forma trêfega para satisfazer algum tipo de perversão pessoal. Não se pode. Não se pode usar prisão provisória, já disse isso na segunda turma, de velhos, idosos, octogenários, para satisfazer perversão pessoal. Não, isso tem que ser repudiado. Não, o que tem que ser repudiado é o comportamento de alguns ministros que insistem em discutir questões que só envolvem pessoas que têm dinheiro para pagar advogados caros e perpetuarem os recursos. Até agora o pedido de habeas corpus do Lula, quem que sabia que existia um termo chamado embargos dos embargos? Eu. Mas você é um sujeito bastante estudado, que se aprofunda nas questões. A maioria dos brasileiros e a maioria da imprensa também não sabia. Não se discutia embargos dos embargos. Agora, o Tonholi, que é um sujeito que lê bastante, que é bastante curioso, já cobriu, desde antes mesmo de eu nascer, questões voltadas à política, já devia ter ouvido falar isso. Mas o brasileiro, de um modo geral, não sabia, não vem falar que sabia, que não sabia. Gilmar Mendes, ele também defende o indefensável. É evidentemente que, assim como Dias Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello também voltou pela soltura do Antônio Palocci. Mas eles foram vencidos pelos votos do Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, a Rosa Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia também. Ô Caio, eu acho que a gente caminha para saber, não sei se aprofundar tanto assim, para conhecer um termo como esse que você colocou, embargo dos embargos, mas que é boa a nossa situação em que excelente. O cidadão comum sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso mostra um avanço. Né? Exatamente, isso mostra que as pessoas estão sim interessadas pela política, porque as pessoas já não aguentam mais tanta impunidade. E você ficar perpetuando recurso, mantendo o cara solto, é habeas corpus, é prisão preventiva que pode derrubar, mostra que o brasileiro fala, mas espera aí, discutir isso, seguir a Constituição, porque a Constituição dá armamento também para que, por exemplo, Palocci, Lula respondam em liberdade, sim, porém colocar isso em prioridade agora só porque eles imediatamente foram presos, é você sempre passar as discussões das pessoas ricas novamente à frente. Pode ser rediscutido isso, mas lá na frente, vamos resolver as coisas mais sérias. Ô, Tonholi, vamos lá, a gente viu aí o vídeo que o Caio trouxe pra gente aí, do Gilmar Mendes alterado, e ainda corre o risco, em função disso, usou o termo aí, tortura, perversão contra os velhinhos octogenários, tal. Perversão pessoal, tal, corre o risco de enfrentar um processo aí, num pedido de impeachment aí. Você acha que essa empreitada aí, falou-se sobre isso, né, no noticiário, tem futuro ou é apenas o jogo político? E qual é a tua opinião? As 3 juristas, os principais deles, o Luiz Carlos Crema e o Modesto Carvalhosa, já haviam emitido um documento no início da semana pedindo o impeachment do ministro Marco Aurélio, acusando-o de, abre aspas, insanidade, fecha aspas. Agora, na tarde de ontem, o Dr. Luiz Carlos Crema me mandou o pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Eu li, Edgar, tem 89 páginas, e se você pensa que ele é um documento recheado de adjetivos, não, ele é um documento que parece uma reportagem. Basicamente, ele acusa o Gilmar Mendes de ligações nada republicanas com o ex-governador do Mato Grosso para repassar dados sobre como estaria o caso dele numa operação da PF chamada Letéia no Supremo. E o Gilmar, segundo esse pedido de impeachment, chega em escutas da Polícia Federal a falar para esse ex-governador, o senhor Simval, que ele iria interceder junto ao Toffoli
para saber como é que estava a situação desse governador ali no Supremo. Então, a gente ouviu aqui o Dr. Luiz Carlos Crema, pouco antes dele embarcar para Brasília, e ele vai resumir para você, ouvinte, o que tem nesse impeachment contra o Gilmar Mendes, que é ele, o Luiz Carlos Crema, que assina, o escritório de advocacia dele que subscreve o documento de 89 páginas. Vamos ouvir. O pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, que protocolamos no Senado Federal, tem como fundamento, ou um deles, a participação e a estreita relacionamento do ministro Gilmar Mendes com o ex-governador do Mato Grosso, Simval Barbosa, na operação em que aquele governador estava sendo investigado pela Polícia Federal. No dia que o governador foi preso, o ministro Gilmar Mendes ligou para o ex-governador se solidarizando com a prisão e também dizendo que iria verificar com o ministro Toffoli o que tinha acontecido, já que o Toffoli foi quem havia dado o mandato de busca e apreensão. Outro crime de responsabilidade do ministro Gilmar Mendes é com relação à estreita relação dele com o presidente da República e a muitos encontros fora das agendas e as nomeações da ex-mulher do ministro Gilmar Mendes para ser conselheira da Itaipu. Esse foi o advogado Luiz Carlos Crema, que subscreve o impeachment do ministro Gilmar Mendes e que também já tinha alegado em outro impeachment contra o ministro Marco Aurélio, que o ministro Marco Aurélio, abre aspas, padece de insanidade. Vamos ver quantos mais pedidos de impeachment virão, sendo que na história do Brasil não consta nenhum pedido de impeachment tendo sido aceito contra um ministro, seja do STJ, que tem 33 ministros, seja do STF, que tem 11 ministros. Falado. Vamos em frente, girando o assunto aqui no Morning Show, passar para a parte musical agora. Olha o som, olha lá. Paulinha, conta aí pra gente como é que tá, como é que será essa volta aí de Beyoncé aos palcos. E os brasileiros vão poder acompanhar isso? Conta aí. É verdade. A gente ficou... Quer dizer, a gente não, né? Quem tinha ingresso pro Coachella de 2017 ficou bastante decepcionado quando a Beyoncé cancelou as apresentações dela porque estava grávida de gêmeos. Se lembra disso, Edgar? Sim. E aí, eu acho que não por acaso, Beyoncé marcou a sua volta exatamente no mesmo festival que começa hoje. Daqui a 9 horas, tá em contagem regressiva aqui a live do YouTube pro início do Coachella. A apresentação da Beyoncé, Ed, é um grande mistério. Não saberemos o que ela preparou para essa volta aos palcos. Os filhos nasceram em junho agora, então ela teve todo esse tempo para repensar a sua volta. A gente sabe que a Beyoncé sempre gosta de impactar, né? A única coisa que se sabe é que ela contratou 100 dançarinos novos e que tá treinando num lugar gigante aí para apresentação. 100? Acho que vai ser alguma coisa a se observar, não é, Edgar? Se você não comprou o seu ingresso a $400, esgotado em menos de 3 horas para assistir a Beyoncé, não estará lá em Indio, na Califórnia, para conferir aí esse primeiro final de semana do Coachella. A boa notícia é que a gente vai poder assistir pelo YouTube. Como eu falei, 9 horas, daqui a 9 horas começam as lives. A gente vai ter 4 palcos simultâneos sendo exibidos ao vivo no YouTube. Eles fizeram um canal super legal que você consegue organizar a sua grade, quem você quer ver ao vivo, quem você não quer ver ao vivo ali. Vai ter até algumas apresentações que você vai poder encaixar o celular naquele óculos, sabe, de realidade virtual e poder observar, assim, em volta. E a da Beyoncé, pra gente que tá aqui no Brasil, então vamos lá. Acontece de sábado pra domingo, só que é de madrugada. Então, a partir das 3 horas da manhã, vocês poderão acompanhar ao vivo o show da Beyoncé. Probabilidade de até às 5 aí, né? Entre um atraso e outro. Agora, se você perder, depois você vai lá procurar no YouTube o que eles vão separar de oficial. E também a galera, né? Porque hoje em dia todo mundo é uma mídia, todo mundo levanta ali seu celular e faz o seu ponto de vista exclusivo do show. E teremos Coachella esse final de semana e também o próximo, quando também teremos show da Beyoncé
no outro sábado. Só que aí eles ainda não confirmaram quais serão as lives. As lives no YouTube, no canal oficial do festival, estão confirmadas para este final de semana. Então vocês aproveitem. Tem The Weeknd, tem Jamiroquai, tem também a Beyoncé e outras grandes atrações aí. Pra quem não gastou dinheiro, né, Edgar? Nada mal assistir uma live da volta de Beyoncé aos palcos. E ela, que já é uma artista renomada, né, consagrada, tem toda essa curiosidade em torno, né, do cancelamento por conta da gravidez e agora a expectativa, né, depois de um ano. O Coachella sempre tem participações especiais. Sim. Sempre rola de um artista tocar com outro, acontecer alguma coisa que a gente não tá esperando. Sim. Então não sei se não vale colocar um despertador pra acordar às 3, sei lá, Boa. fica a dica. Boa, vamos lá, girando o assunto, depois de passar 2 meses na cadeia por atrasar pagamento de pensão alimentícia, o ator Dado Dolabella já tá gerando polêmica novamente. Peraí, Vini, explica isso melhor. O cara mal saiu da gaiola, já tá envolvido em outra aí? Não, na verdade ele que fez aconteceu? um desabafo, né, no Instagram dele e compartilhou também um texto de uma advogada que defende, né, o caso aí do Dado Dolabella nessa questão aí da pensão alimentícia. Ele que saiu lá do Distrito Policial de Pirituba na última sexta-feira, né, como você disse, Edgar, ele ficou 2 meses preso aí por essa falta de pagamento aí de pensão de R$196 mil para um dos filhos, né, no relacionamento que ele teve aí com a Fabiana Vasconcelos. Foi até líder ali, né, dos detentos, era o porta-voz, deu aula de exercícios. Isso. Com personal trainer. Personal trainer dos detentos, né? Muita gente virou vegana. Muita gente virou vegana com o Dado Dolabella, exatamente, que a Pepita, né, mãe dele, até declarou, né, que ele estava fazendo essa liderança aí lá dentro da cadeia, mas agora ele já está solto. E aí ele fez primeiro também uma postagem com uma das filhas dele, né, a Ana Flor, e depois até uma tradução da letra de End, música dos Beatles, né, que ele coloca no fim: o amor que você leva é igual ao amor que você faz. E agora ele colocou esse outro post no Instagram, se a gente tiver, a gente coloca aí na tela, que ele começa dizendo o seguinte: depois de ler tantos julgamentos e agressões nas redes insociais, achei a opinião de alguém com conhecimento de causa. Aí, no caso, a Fernanda Trípode, que é uma mulher que advoga para homens. E o que diz a Fernanda Trípode nesse texto aí que o Dado compartilhou? Que ela lida muito com esse tipo de situação e que realmente essa situação dos homens, né, que são muito afetados aí por essa lei da pensão alimentícia, é muito difícil para você conseguir a reversão de alimentos. Agora sim, a gente está vendo aí na tela esse depoimento do Dado. E mesmo o alimentante sendo preso demonstrando a total incapacidade, ou seja, né, quem tem dinheiro não vai preso, continua sendo executado e com possibilidade de novamente ir preso. Muitas vezes ficam com problemas psicoemocionais e depois de 30 dias na prisão nesse sistema carcerário brasileiro que conhecemos muito bem. Enfim, pais são realmente mais afetados com o rigor da lei que prevê essa prisão. E ela fala aí um pouquinho de toda dessa cultura do valor, né, que é a procuração de alimentos contra o pai através da liminar. O juiz já fixa em 33% esses rendimentos aí do pai até o final da decisão, e contra a mãe, como ela já fez, né, porque a filha estava sob a guarda do cliente dela, foi fixado apenas 15%. E aí ela questiona, né? E para explicar que quando se trata de homem é aplicado o teto da lei e para a mulher tem mais flexibilidade. Essa é a nossa cultura, inclusive no judiciário. Há proteção sim para a mulher, muito fácil advogar para uma mãe, desafiador é para o pai. Esse é o texto que o Dado Dolabella compartilhou aí da advogada a Trípode, né, fazendo uma defesa em próprio nome. E ele que já disse, né, Edgar, que esse valor aí que ele é cobrado mensalmente é um valor que ele não tem mais condições de pagar, porque era de um salário que ele recebia anos atrás e que agora ele não ganha mais. Aí sempre fica realmente essa discussão e é difícil, né? É um trâmite que, assim, ele tem que levar esse assunto para o juiz através da advogada dele e readequar esse valor, se é o caso. Se ele não tem mais o mesmo salário, enfim, as vias... Comprovar, né? Quanto que é essa pensão aí?
Então, não Ou foi sei, mal de gato, tem tesoureiro. apenas 33% do valor, baseado no total do valor que ele ganhava. Que foi estipulado quando fez seu acordo. Ele era ator da Record, né, participou da Fazenda, Sim. agora ele já não tem mais esses contratos, né? Falado. Vamos aqui, olha, a senadora Ana Amélia, senadora pelo PP, já está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente conversa sobre a atual conjuntura política brasileira e outras coisas também neste Morning Show. Segura aí, 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Quer vencer na vida? Faça uma graduação à distância Uninasal. Aqui você tem tutor guardião para tirar as suas dúvidas e o seu diploma é reconhecido pelo MEC e pelo mercado, como nos cursos presenciais. Graduação à distância é Uninasal. E olha que eu entendo de formação de qualidade, hein? Se o professor Tite falou, tá falado, né? Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e consulte a unidade mais próxima. Uninasal, formando vencedores. Seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira 13, Paulinha já botou medo em todo mundo com essa hashtag Eu não. aí. A nossa hash é do amor misturado com recalque pra dar aquela cutucada, né? Hashtag beijinho no ombro para. E você interage pelo WhatsApp também, 11 931 7009. Conta pra gente nessa sexta 13 o que é azar de verdade mesmo. Mensagens em áudio ou em vídeo. Seguimos adiante, agora sim com a nossa entrevista do dia. Em um período de tanta descrença nos políticos, é muito difícil um parlamentar conseguir ter bom trânsito entre todos os lados. Aí, na medida do possível, a nossa convidada de hoje consegue fazer isso com desenvoltura. É esse o caso da senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, nossa convidada aqui, como eu disse, no Morning Show. Ela que, além de política, é jornalista e tem enfrentado de frente certos tradicionalismos do nosso Congresso Nacional. Bom dia, senadora, muito obrigado pela presença aqui no Morning Show. Olha, muito obrigada pela oportunidade, estou encantada aqui de ver uma gurizada fantástica, né, termo gaúcho, né, para gurizada, meninada. Tonholi adorou o tema, mas tem uns gurizada. cabelinho um pouco já pintado, já uma mechinha branca. Não, quem pinta é o Caio, senador. Eu pinto. Pinto o cabelo. Preto ele põe 75. rena, ele usa rena, porque é mais natural. Usa rena, boa. Mas muito obrigada, viu, Edgar Piccoli, pelo convite de vocês, pelo grupo aqui, a Paula aqui do meu lado, minoria nós estamos, viu? Nós estamos em minoria, viu? Você veio para reforçar. Há pouco estavam hoje, falando aí sobre questão de disputa de pensão alimentícia, Pensão e tal, alimentícia. de mulher e um homem, qual é a diferença da lei e tal. Mas agradecer muito estar aqui com vocês num programa jovem, né, de discussão de coisas amenas nesse momento tão tenso, né? A tensão vocês transformam em amenidade e piada, o que é bom. O Brasil é bom por causa disso, né? Você, na Argentina, diz que transforma na tragédia, no tango, e nós numa piada. Tudo, olha, acontece um fato grave, em seguida as redes sociais estão cheias de piadas. Você tocou num ponto que é uma das coisas que mais me atrai, que mais me desafio em fazer esse ancorar esse programa, senadora, que eu acho que é tratar de assuntos espinhosos muitas vezes, com uma leveza, com uma conversa que a gente imagina que esteja na boca do cidadão comum, tentando traduzir a ele muitas vezes, né, nessa difícil tarefa de traduzir algo muito complexo, né? Termos jurídicos, termos da política, mas enfim, esse é o nosso desafio e é o que nos agrada fazer. Eu já queria começar com a senhora colocando já um desses temas espinhosos aí, para a gente começar o nosso papo. Queria que a senhora falasse um pouco como a senhora vê a situação do ex-presidente Lula e como a senhora encara essa realidade de uma pessoa em que tantos brasileiros confiaram, acreditaram e depositaram ali a esperança de que o nosso país, a partir da eleição de um operário, seria transformado em um país mais justo, mais igualitário. Eu acreditei nisso, Edgar. Eu acreditei, sinceramente, que o Lula poderia mudar a cultura política brasileira. Acreditei na pregação que ele fez. Mas a partir dos episódios que aconteceram com o Mensalão, especialmente, e que as coisas ficaram meio embaixo do tapete, as execuções e os julgamentos também,
e depois veio o Petrolão. Então, isso tudo me deu eu diria assim, uma frustração enorme com a área política, mas sobretudo com uma pessoa icônica, vamos dizer assim, uma pessoa de uma liderança que não tinha o direito de errar. Eu, sinceramente, acho que o Lula não tinha o direito de errar, como errou. Ele ter aceito o jogo para entrar em caixa 2 de campanha, naquela famosa entrevista nos Jardins do Palácio, lá em Paris, vocês se lembram disso? Para uma rede social, um blog de uma jornalista que não era da mídia convencional. Então ele disse, não, todo mundo faz isso, é assim mesmo, você não pode. Ora, se alguma liderança política no Brasil teve, no século XXI, a capacidade de mudar isso, foi o Lula. O Lula e o partido dele. Mas não, eles mergulharam exatamente naquilo que nós não queríamos. Quer dizer, a gente queria combater, que era toda a parte da corrupção, dessa relação promíscua. A prisão dele, para mim, ela é emblemática. Por quê? Porque mostra para o cidadão comum, assim, que, puxa, não é só o problema do Lula que está lá. Muita gente, nós temos o sentimento aquele latino-americano de a gente fica penalizado. Como ficaram penalizados, para minha surpresa, 3 ministros da Suprema Corte. Mas o coitado do Sérgio Cabral, de algemas, pobrezinho, vai sair lá de Curitiba para ir para o Rio de Janeiro. Gente, será que os ministros não pensaram de quantas pessoas morreram nos corredores dos hospitais do Rio de Janeiro por falta de dinheiro desviado para a corrupção, ou dos funcionários do Rio de Janeiro, funcionários públicos que estão sem receber o salário por conta de tudo, de todos os esquemas terríveis que foram feitos no Rio de Janeiro? Então você tem que medir, não é a penalização, a lei, os aspectos formais da legislação, você não pode fazer isso porque ele não representa risco de fugir de alguma coisa, então você não precisa usar algema. Não é esse o sentido. O sentido é de mostrar que ele é igual a qualquer pessoa. Ele senadora, não está acima da lei. Senadora, no caso do Lula também. Vamos lá. Mas eu queria colocar para a senhora o seguinte: como é que a senhora enxerga, qual é o pensamento da senhora? Falando em corrupção, a senhora pertence a uma sigla que fez parte da base aliada do governo. E que também teve muita gente no meio desse negócio. Exatamente. A gente tem aqui do começo do mês aí, inclusive até o tema de uma matéria do jornal Estado de São Paulo, 4 deputados do seu partido envolvidos e transformados em réu. A senhora fez um discurso na ocasião do impeachment também que exaltava esse empoderamento do cidadão brasileiro através talvez aí da política estar em voga, as pessoas estarem buscando a informação para se posicionar, inclusive ideologicamente, o que eu acho, o que eu penso, o que eles fazem, de que maneira eles me representam. A senhora foi por ali no discurso. E que esse empoderamento jogava uma responsabilidade ainda maior nos representantes do povo na Câmara no Federal. Como é que a senhora... o que a senhora pensa de ao mesmo tempo em que a senhora traz essas primeiras palavras da nossa conversa... Eu tenho um colega de um correligionário que é corrupto. Que está corrupto, envolvido nisso aí. A régua moral, Edgar, é a mesma. É a mesma para o Lula, para o Palocci, para o Zé Dirceu. É igual para os meus correligionários do PP. Não tem como. Eu apoiei o Aécio Neves em 2014, nas eleições. E quando cobram, a senadora golpista porque apoiou o impeachment da Dilma. E aí o golpista, o Temer, eu olhei para o Lindbergh. Lindbergh, em 2010, quem estava com o Temer era você. Em 2014, quem estava com o Temer era você, era o seu partido. A senhora estava com o Aécio e tal, estava. Todo mundo sabe que eu apoiei o Aécio e fui a primeira senadora, depois que o Supremo disse que ele tinha que ser afastado do cargo, a subir a tribuna publicamente e dizer que eu estava com a posição do Supremo Tribunal Federal e que ele teria que ter sido afastado. Você não pode ter dois valores para o mesmo crime, a mesma corrupção, tem que usar a mesma régua moral. Então, os meus correligionários, aliás, quando saíram na lista vários, inclusive deputados do meu estado, do Rio Grande do Sul, do meu partido, eu fiz uma nota dura. Eu disse, quem deve tem que pagar, tem que responder à justiça. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém, nem de um irmão meu eu não tenho compromisso, eu não posso ter. Cada um tem que ser responsável pelo que faz. E a justiça está aí para isso. Então, essa questão é muito clara. Cada um tem que pagar e a régua moral é a mesma. Não tem compromisso com ele. Hoje o jornal norte-americano New York Times tem um editorial cujo título é Lula está preso e a democracia brasileira está em perigo. A senhora acha que a democracia brasileira está em perigo? Eu não acho não sei, o autor do editorial se conhece bem o Brasil para ter feito uma avaliação desse tipo.
Eu acho que nós corremos o risco que temos é da radicalização, mas não significa dizer que corremos o risco de cair digamos, numa ditadura de qualquer lado. Não, acho que não é esse risco. As instituições estão muito consolidadas no Brasil. O Poder Judiciário, o Ministério Público, o próprio Poder Político com todos os seus defeitos e as suas mazelas também, o próprio Poder Executivo. Todo mundo tem problemas. Ou você acha que não tem magistrado que está com processo? Tem. Tem procurador que está com processo? Tem procurador que está com processo. Então, você tem que ver que não há um nível de diferenças porque é o ser humano que está presente nessas instituições. Acho que as instituições estão consolidadas, não há risco institucional de uma ruptura. Para mim, a ruptura essa do risco democrático que ele aborda está mais no campo político do que no campo institucional. As nossas instituições continuam muito consolidadas. E eu acho que a eleição, o que fez o Lula e o PT é radicalizar a esquerda, e aí você está hoje percebendo claramente, não dá para fechar os olhos, uma radicalização à direita. Isso sim, eu tenho uma certa preocupação com esse aspecto, porque não é o caminho. Eu sou contra os extremos, por um lado ou por outro. Quando você fala direita, você fala Bolsonaro? Qualquer um que esteja defendendo ideias que sejam radicalizadas, qualquer um candidato que esteja nessa linha. Senadora, então você tem que cuidar com isso. A votação do impeachment contra o atual presidente Michel Temer foi barrada no Congresso, né? Queria saber se ela tivesse ido para o Senado, como que seria a posição da senhora e como que você está vendo o governo dele também agora? Bom, se chegasse lá, eu faria a mesma coisa, mesmo a régua moral que eu usei para Dilma, usaria para o Temer. Não tem... Estaria a favor do impeachment. Aliás, a cassação da chapa já deveria resolver esse problema na origem, na né? primeira origem, exatamente. A senhora concorda com isso? Claro, não há dúvida. Aquilo lá estava claro e notório. Então, nós erramos. Nós fizemos um monte de casuísmos da Constituição quando votamos o impeachment, inclusive garantindo a ela os direitos políticos que não era previsto na Constituição. Senadora, posso perguntar uma coisa? Todos os partidos... A senhora falou, do seu tem gente envolvida, PSDB tem, PT tem, enfim, todos os partidos se veem envolvidos em caso de corrupção. E o brasileiro está sentindo muita dificuldade de se ver representado, apesar da gente ter mais de 20 partidos, sei lá, tem milhões de partido para tudo que é coisa. E aí vem aquelas figuras que se vendem fora da política, partidários. Como é que você vê isso? Como é que você explicaria isso para o brasileiro? Tipo, gente, não dá para estar fora da política e resolver alguma coisa que a gente precisa. Obrigada, Paula, pela pergunta, que é uma coisa muito importante. Eu tenho visto muita gente chegando, eu vou votar porque eu vou votar, eu só vou lá votar por tua causa, vou votar em ti, não vou votar mais ninguém. Vou votar em branco em tudo. É um grande risco isso. Isso anular o voto, não comparecer e votar em branco é um risco muito grave para a democracia. Isso sim, aí queria concordar que há um risco nesse aspecto de uma desilusão e o eleitor se vingar. Mas essa vingança vai ser contra ele. Porque se ele não tiver condições de escolher bem as pessoas. Então, primeiro, a renovação não vai ser lamentavelmente, não será uma renovação como o país precisaria. Sabe por quê? Porque o sistema que foi feito na legislação eleitoral é para proteger o que o status quo que está vigorando. E isso é muito ruim para o Brasil. Mas, então, aí tem que ter critério. Mesmo que todos os partidos, como você disse bem, tem gente envolvida em corrupção, todos eles, PMDB, PT, PP, PSDB, Democrata, todos eles têm, é o seguinte, pensar também que também tem gente que não está envolvida, que não está na Lava Jato, que não esteve no Mensalão, tem gente séria trabalhando. Então, colocar todos no mesmo saco, não separar o joio do trigo, não saber fazer a distinção de quem trabalha corretamente, é também uma injustiça. Então, tem que ter muito critério, olhar, aí, deixa eu ver o que está fazendo essa pessoa, o que fez, o que pode fazer. E não julgar assim pela vala comum, colocar todos na vala comum. Isso aí sim é um desserviço à democracia. Eu queria bater um pouco mais nessa tecla, senadora, que a senhora tem um discurso muito bom, muito bonito sobre a régua moral. É o que os brasileiros querem ouvir, o que a gente espera ouvir de um representante nosso, que é o caso da senhora. Mas eu vou fazer uma pergunta, não é num tom agressivo, é num tom mesmo de ingenuidade de um brasileiro que fica meio aflito com tudo que se vê. Eu também estou aflita. Todos nós acho que estamos, né? Tá num ponto que não tem mais para onde ir. Mas eu queria saber, senadora, além da senhora falar, além das palavras, o que efetivamente a senhora pode fazer enquanto senadora e enquanto membro do PP? A senhora pertence
há um partido, ao mesmo tempo que a senhora fala que a régua moral tem que ser igual para todos, defendeu o impeachment e tal e coisa, a senhora pertence a um partido que está entre os que mais estão enrolados na Operação Lava Jato. Já teve gente como Beto Mansur, que é na Câmara dos Deputados, disparado nos deputados que tem mais processos, inclusive de trabalho escravo e daí por diante. Como que a senhora pode pressionar o seu partido para que, olha, esses caras estão errando muito, estão aparecendo muito na Lava Jato. A gente tem que ter uma postura para expulsar, para melhorar. O que a senhora efetivamente pode fazer? Papel assinado, o que pode ser feito? Eu já apresentei, estou colhendo as assinaturas de uma emenda constitucional, mesmo que agora o Congresso não possa apreciar emendas constitucionais em função da intervenção federal no Rio de Janeiro, pela Constituição impede tramitação de mudanças na Constituição. Eu já apresentei uma emenda constitucional para assegurar a prisão em julgamentos em segunda instância. Porque agora vocês devem ter visto aí um jogo entre o governo Temer e o PT contra a prisão em segunda instância, contrários a isso. Não, eu sou a favor da prisão em segunda instância, como sou a favor do foro privilegiado, sou contra o foro privilegiado, acho que isso é a proteção que você dá à autoridade, né, nos poderes, e também essa questão do abuso da autoridade. Acho que essas medidas que nós estamos trabalhando, especialmente essa emenda constitucional, é para dar garantia disso. Nos casos, a instância partidária, ela tem... Claro, eu sempre digo, como eu fiz a nota dura quanto os meus, e aí depois me cobraram porque a maioria deles, ficou apenas todos eles os processos foram arquivados, porque não havia consistência na acusação feita a esses deputados do meu estado, do meu partido. Ficou apenas que é o deputado José Otávio Germano. Então, aí ele tem que responder. Agora, legalmente, há os dispositivos convencionais. Qual é a outra iniciativa que a gente vai fazer? Que o condenado tem que ser, que a sentença tem que ser executada? É o óbvio do óbvio, né? Então, os instrumentos legais, o dispositivo legal existe e tem que ser aplicado. Senadora. Está sendo aplicado para o Lula agora. Senadora, a senhora chegou brincando aqui com a Paulinha, tocou no ombro dela e disse, nós somos a minoria aqui, né, as mulheres. Eu queria trocar nesse ponto com a senhora, que é o seguinte, devido à viagem do Eunício Oliveira, do deputado Rodrigo Maia, e do presidente Michel Temer, hoje a ministra... Uma mulher. A ministra Carmen Lúcia... Estamos em maioria, Paula, hoje. Vou comandando o país. É a presidente da República, né? A pergunta é de que forma as mulheres estão ocupando esses espaços dentro da política brasileira e de que maneira essa contribuição pode se dar. Digamos, em cima de um imaginário, não que a justiça e a ética sejam um atributo exclusivo do gênero feminino, mas existe a crença de que a mulher trabalha com, digamos, patamares de ética e moralidade num nível acima. Como é que a mulher está contribuindo hoje na política e como ela pode efetivamente passar a contribuir mais? E depois dessa que ele disse que nós somos mais honestos, né? Essa foi boa. Eu gostei dessa. Brincadeira, meu caro Piccoli, eu queria te dizer o seguinte, que eu espero que a Carmen Lúcia, na presidência, faça uma declaração do tom que ela tem feito e que tem nos agradado muito pelo equilíbrio e pela serenidade, pela responsabilidade. Olhe que hoje a presidente do Supremo é uma mulher, a presidente do STJ é uma mulher e a Procuradora-Geral da República é uma mulher. É uma coisa inédita nisso. Se você olhar a composição nas cortes superiores de justiça, o próprio Ministério Público, é crescente o número de mulheres nessas instituições. As chamadas carreiras de Estado, inclusive nas Forças Armadas, agora nós já temos uma oficial na Marinha, a primeira mulher oficial da Marinha, você está tendo uma ascensão de mulheres, mas em compensação na política, só no Senado você tem um percentual de 12% a 14% de mulheres, mas na Câmara não chega a 10% de mulheres representadas em 513 deputados. Mas o que é isso? É que eu digo sempre que na carreira de Estado, a mulher pode se programar a sua vida, ela sabe como é que vai ser, planejar a sua vida, seus filhos, o tempo que ela vai ter de férias, como é que ela pode fazer isso. Então você vai na medicina, vai em qualquer área de carreira de Estado, Polícia Federal, delegacias de polícia, todas elas, mulheres estão ascendendo. Poder Judiciário, então, nos concursos públicos, nos estados, a maior parte dos inscritos são mulheres, por causa da segurança e da estabilidade que dá uma carreira de Estado. A política é totalmente instável. E mais, os partidos políticos não têm
tem cultura de abrir espaço para as mulheres. Então, essa história de cota, para mim, é um faz de conta. Cota de 30% nas nominatas é um faz de conta para inglês ver, desculpa. Mas aí você manda, bota lá uma parente, bota uma funcionária pública, ela fica afastada do cargo, então ela tem uma conveniência razoável pessoal. Mas ela sabe que ela não vai ter, às vezes, nenhum voto. Então, para que você alimenta uma situação absolutamente sem nenhum significado, sem nenhuma alteração? Porque o partido não está dando espaço. Por isso que ontem foram lá com a ministra Rosa Weber, que é a vice-presidente do TSE, para ver como é que o fundo partidário vai repartir o dinheiro para as mulheres, 30%. Como é que esse critério vai ser usado? Aí começa a mudar, mas aí vem de cima, vem do Poder Judiciário. Não é uma decisão espontânea das lideranças partidárias. Então, eu tenho dito muito isso, que os partidos não têm aberto espaço para garantir apoio financeiro, porque uma campanha é cara e, lamentavelmente, agora é uma campanha sustentada pelo povo. O povo é que está pagando uma campanha eleitoral, que eu acho isso foi uma irresponsabilidade, porque dinheiro falta para a saúde, para áreas fundamentais. Controla, faz uma campanha mais barata, uma campanha com doação privada, controlada. Então, eu acho que isso tem menos dano para o país. É que esse controle não foi feito, né? Desculpa, senador. Esse controle foi o que gerou a situação em que a gente se encontra hoje. Deixa eu te falar. Eu tive em 2010... As campanhas são muito caras no geral, né? As campanhas têm cifras milionárias e não precisariam. Olha aqui, em 2010 eu fui candidata, eu vinha do jornalismo, colega de vocês. O partido foi lá e botou lá, 4 milhões. Não me consultou. Eu disse, é muito dinheiro, baixa para 3 milhões. Eu fiz 3.342.000 votos e gastei 2.900.000. Portanto, menos de R$1 por voto. Quer dizer, na média daquele ano foi R$2 por voto, que a Carmen Lúcia presidia o TSE e ela foi comemorar no Senado Federal, no Congresso, que foi a média mais baixa de custo eleitoral. A gente pode fazer com menos dinheiro uma campanha eleitoral e aí é que está a questão. Olha, houve uma época que tinha showmício, você contratava aqueles grandes cantores, não sei o quê, era muito mais caro, camiseta, brinde, não sei o quê, né? Muito dispendioso. Você tem que limitar isso. E eu digo sempre, os doadores da minha campanha, em 2010, fizeram doações e eu fiz leis que prejudicaram esses doadores. E nenhum desses doadores foi ao meu gabinete para dizer, olha, senadora, essa lei que já está fazendo me prejudica. Sabe por quê? Porque o diabo sabe para quem aparece. Eles sabiam que a minha resposta seria deu porque quis. Agora, na próxima, não precisa fazer mas doação. aí quando a senhora vê empresas que doam para os dois lados, né, independentemente de quem ganhar... É o critério de quem recebe e de quem doa. Senadora, né? Fala, Matheus. Ainda nessa questão das interrupções e tal, o senador Renan Calheiros tem protagonizado algumas discussões com a senhora, inclusive, recentemente, na semana passada, ele tentou interromper uma fala da senhora no plenário. A gente até tem o vídeo para acompanhar. Você pode soltar, Bruno? Fala, Bruno. Excelência vem a cobrar aqui coerência e respeito à Constituição. Eu fico surpresa, senador Renan Calheiros, porque no dia 31 de agosto de 2016, sentado na cadeira que está o senador João Alberto, Vossa Excelência ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, que aqui presidia o impeachment, Ricardo Lewandowski, ardilosamente violentou a Constituição brasileira. Violentou a Constituição brasileira ao aceitar uma chicana na Constituição, um corte na Constituição. Senadora, como é que a senhora enxerga essa influência que o Renan Calheiros ainda tem em todos os poderes aqui no Brasil? A senhora recentemente até chegou a comentar que ele age de uma forma meio como um coronel. Por que isso? Exatamente quando ele me interrompeu nessa hora, ele me interrompeu e eu disse assim, é o coronel, é a atitude de um coronel. Aí ele ficou, eu disse assim, aí o presidente chamou a atenção dele, que eu estava falando, e aí eu disse assim, não, eu vou responder agora ao coronel. E aí ele agora, naquele mesmo momento, teve poder de indicar ministro de Estado. Agora veja que poder que tem, você tem razão. É inacreditável o que ele faz e mantendo o poder. Aquele dia ele é candidato à reeleição ao Senado por Alagoas, já dispôs o seu nome a ser candidato a voltar à presidência do Senado, vai bater chapa com o Eunício, se ele se eleger, claro, depende da eleição dele se ele se eleger, e também se Eunício Oliveira se ele se reeleger. Agora, é dentro do PMDB, que é dentro do PMDB que tem
tem que ser escolhido. Agora, ele deu um tiro no pé, o Renan Calheiros, violento, nesse dia, porque ele agrediu 20 senadores que fizeram um manifesto encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, favoráveis à questão de manter a dispositivo constitucional da prisão em segundo turno. Então, foi isso. Deu a campainha do presidente da... Você não é o Eunício. A gente está com a senadora pelo Partido Progressista, Ana Amélia, com a gente aqui, senadora pelo Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais, agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Eu sou Dias Vieira, sou economista. Precisamos fazer uma revolução na educação brasileira conforme foi a revolução na Ásia, que levou países como que eram de terceiro mundo para se tornarem desenvolvidos. Isso ajuda muita coisa no futuro, pois pessoas melhor educadas são pessoas mais conscientes em relação à corrupção, são pessoas mais conscientes em relação ao gasto público e são pessoas que não deixam o político trabalhar do jeito que trabalham hoje em dia no Brasil. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima! Vem ser jovem, com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem, partiu pra cima! Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem ser jovem, com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem. Seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira 13, aterrorizante, hein, Paulinha? Como é que tá a nossa hashtag aí? Olha, a nossa hashtag beijinho no ombro para está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Você tá brincando, mais uma vez, olha aí, a claque eletrônica fica feliz, olha aí. Tem até alguns tweets que eu separei aí, olha esse... esses nomes são muito bons, né? You're Crazy Honey. Hashtag beijinho no ombro para as pessoas que se acham no caso, né? A última garrafa de água do deserto. Baixa a bola, que o jogo é de botão, querido. E é um gif da Xuxa. A Xuxa sempre bem representada. Olha, a Silmara de Paula. Hashtag beijinho no ombro para aqueles que acham que o Brasil é deles. Tem bastante gente achando. E o Mico Academico. Hashtag beijinho no ombro para pessoas que conseguem beijar o próprio ombro sem ficar com torcicolo. É um grande milagre. Alguns conseguem, Edgar, e fechando com Juliana Veraldi, que diz hashtag beijinho no ombro pra falta de respeito, falta de educação e tristeza. Gente feliz não perturba os outros, Edgar. Tá certo aí, muito bem, olha aí, ó. Muito bem. Agora é claque verdadeira. Por favor, quem entrou no estúdio agora, Aplausos! 200 pessoas contratadas pra fazer esse aplauso agora no programa, foi maravilhoso. A gente tá trabalhando agora com plateia ao vivo. A gente tá de volta aqui, a nossa conversa com a senadora pelo Partido Progressista, Ana Amélia, falando da atual conjuntura na política brasileira, outras coisas também. Queria falar um pouco, a senhora retomar para esse nosso final de papo, para essas considerações finais, senadora, o quadro, a fotografia momentânea da corrida presidencial. O PP acho que não tem vai lançar uma candidatura própria, como é que a senhora vê esse candidato que vai chegar com força ao final dessa corrida? Ele é de que espectro ideológico a senhora acredita? Mais para a esquerda? Vocês aqui iam me dizer quem era, vocês aqui estão informados, vocês recebem. Mas a senhora está no epicentro, a senhora está no olho do furacão. Está confuso, hein? Está bastante confuso, a Paula tem razão. 44% dos brasileiros estão céticos em relação ao que vai acontecer.
E eu acho que ali agosto vai definir mais claramente. Claro que você certamente vê um candidato, que é Bolsonaro, que vai para o segundo turno, né? Eu vejo isso pelo comportamento dos eleitores do meu estado, do Rio Grande do Sul. Claro, é um estado que tem uma força na área da produção agropecuária e é um setor muito vulnerável. Então, esse setor está, eu diria assim, com uma grande percentual de apoio a ele. O que me chama a atenção também é que nos jovens, aqueles que não acompanharam, quer dizer, tem a vivência do hoje, das redes sociais, desse embate que está acontecendo. Então, a memória deles é esta, digamos, contemporânea. Momentânea. É contemporânea. Então, ele está, assim, achando esse discurso e a adesão de jovens à candidatura Bolsonaro é uma questão a ser também examinada e analisada. Por que ele está fazendo isso? Como é que ele está percebendo essa candidatura? E as outras candidaturas mais do centro, aí, Alckmin, o Flávio Rocha, hoje o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, desistiu de ser candidato, vai ser candidato à reeleição, pelo menos a imprensa está falando isso. O Meirelles também é do mesmo campo. Mas tem umas candidaturas que são só uma fumacinha, assim. O próprio Michel Temer. Ali foi um balão de ensaio, né? Não é? A senhora já pensou em se candidatar ou vislumbra num futuro? Eu não. Chegar ao Planalto, não? Não, eu tenho pés fincados no chão, eu sou muito, acho que realista, eu sei o meu limite. E acho que o Senado é um cenário, uma instituição importante, porque é a Casa da República, por isso são 3 em cada estado. Fiz o meu trabalho, sou senadora de primeiro mandato, era uma colega de vocês, jornalista, e uso muito a experiência de jornalista para perceber as coisas das ansiedades da população, da sociedade, para trabalhar em favor delas, do coletivo, não procurar as coisas individuais. Estava agora de manhã com o Dr. Antônio Buzaide, que preside o Instituto Vencer o Câncer, junto com o Drauzio Varela, junto com o Dr. Fernando Maluf. Porque a minha pauta está muito voltada para a área de saúde, eu tenho leis já aprovadas, já em vigor, que beneficiam portadores de câncer. Então, fomos lá discutir outras medidas de baratear os medicamentos para oncologia. Então, é uma pauta assim, muito com esse grau de envolvimento. Vou para a reeleição agora, e se os eleitores do meu estado assim entenderem, continuarei no Senado trabalhando, porque é a Casa da República que cuida da institucionalização da situação dos estados e dos municípios, que é onde a gente vive e onde a gente mora. Senadora, eu gostaria muito que a senhora falasse no ar como que é trabalhar com Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, porque a gente saber como é que... programa, infelizmente nosso tempo é curto, tem que rodar a bancada, então eu vou poupá-la de falar isso, mas eu tinha muita curiosidade de saber. E depois também acho que as pessoas também têm. Como que é trabalhar com essas criaturas? Eu tenho até trilha sonora aqui, se a senhora for falar. Trilha sonora? Como é que é? Não é nem de briga, essa Ela se bem não com a Gleisi tira o Hoffmann chapéu. Mas é porque eu acho que essas pessoas deveriam ser objetos de estudo. É elegante. Mas, senadora, eu vou partir mais para a factualidade, também é uma resposta um pouco mais curta. A gente tem aí a denúncia de que a reforma na casa de uma das filhas do presidente Michel Temer foi paga em dinheiro pela esposa do Coronel Lima, e isso levou o senador Randolfo Rodrigues agora a pedir o impeachment do presidente Michel Temer. Isso vai para frente? A gente já está perto aí do Michel Temer deixar a presidência da República, perder o foro privilegiado. Como é que a senhora está vendo? O Senado vai levar isso adiante? Não, o Senado não. O Senado só vai levar adiante se a Câmara chegar lá, né? A Câmara que dá sim, abertura, não. O trâmite sim. A Câmara que dá abertura ao processo. A gente viu isso em 2016. Admite ou não. Penso que talvez agora, muito próximo das eleições, os deputados terão, quer dizer, aqueles que assinaram contra a abertura, agora o preço é maior. Mais próximo da eleição, o preço é maior. Se esse pedido de abertura de processo contra ele na Câmara chegar, aí ele terá mais dificuldades para vencer do que teve nos outros arquivamentos. Terá mais dificuldade, que está muito próximo da eleição. Ou então o preço para vencer isso será muito caro.
Olha aqui, senadora Ana Amélia, senadora pelo Partido Progressista, obrigado pela sua presença aqui, no Morning Show, para essa conversa matinal muito agradável. Eu adorei também, muito obrigada. Sexta-feira, assim, um programa de meninada, alguns pintando o cabelo já, fazendo mechinha. Eu não, esse é o Caio, Eu faço luzes para disfarçar o meu loiro. Obrigada a todos vocês e especialmente aos ouvintes, e parabéns pelo sucesso do programa e de toda a programação da Jovem Pan, que é admirada em todo o país. Obrigado, senador. Eu queria registrar a presença aqui. A gente tem a claque eletrônica, mas tem uma claque agora verdadeira presente no estúdio. Contratada para isso, vai estar aqui todas as manhãs. Que adentrou a esse cubo multicolorido aqui, o pessoal da FC Brasil, o pessoal de planejamento. Tô falando certo, Manu? FCB Brasil, o pessoal de planejamento, capitaneados por Márcia Neri. Quem é Márcia Neri? Levanta ali, está ali. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Tem de mulheres aí, ó. Olha aí, tá vendo? Só mulher eu tô vendo. Não, vai, tem 3 caras. Quem que tá aí pra dar a hora certa pra gente? Quem é o nosso cast? Senadora, não tira o chapéu pro Lindbergh. 11h14, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Revelamos ou não revelamos, hein? O que você acha, Paulinha? Eu acho que quem acompanha a nossa live pode ter feito aquela leitura labial no Fantástico e ter percebido tudo o que aconteceu aqui nesse intervalo. Rolou um approach elogioso ao nosso bailarino espanhol, Caio, aqui da bancada, por parte da senadora. Olha lá, você pensa em ingressar no Senado? Meu Deus. Que corpinho, Tchanca. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, que é pra isso que a gente tá sendo pago, muito bem pago. Olha aqui, vamos conferir as mensagens que chegaram pra gente pelo WhatsApp. A gente fez a seguinte pergunta, com relação à sexta-feira 13, o que é o azar de verdade? Os ouvintes sempre nos atendendo, o que será que eles vão responder pra gente dessa vez, hein? Alguém sabe o que é azar de verdade aí? Alguém se arrisca? Um ouvinte aqui, o Rafael Zandoná, lembrou daquela música da Alanis Morissette, Ironic. Tem várias situações meio de azar, assim. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é André, de Balneário Pissarras. Azar mesmo é depender desses políticos aí, ó. Isso sim é azar. Não tem sexta-feira 13 que aguente desse jeito. Valeu, forte abraço pra vocês. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é Tatiane, falo de São Paulo, capital. Pra mim, azar mesmo, de verdade, é ter um Gilmar Mendes alucinado dentro do Supremo. Isso é azar de verdade. Bom dia, Morning Squad. É Djalma Viana de São Paulo. Para mim, o que dá azar é não trabalhar, não correr atrás do prejuízo. As contas acumulam, os amigos somem, cai o cabelo e outras coisas. Os amigos somem mesmo, é verdade. Daí o ouvinte se manifestando, interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos seguindo aqui no Morning Show. Quer, Vini? Não tem outro? Claro, você quer mais? O Vini sempre avisando, sendo bom amigo. Tá bom, Vini. Vamos mais um, mais um, né? Tá bom. Maurício Malmal, do bairro da Moca. E pra mim, azar de verdade é quando você tá longe de casa com aquela vontade de fazer o número 2, aí você olha pro lado e não tem papel. Aí é complicado, hein? Aí, que legal, azar. Um ouvinte definindo pra gente o que é azar de verdade. Pra uns é, né, a necessidade de um número 2, pra outros é o Gilmar Mendes, quer dizer, é bem democrático. Ô, Matheus, e aí? E aí, pra onde vamos, hein? Temos o Vitor Moraes aqui com a gente. Ah, certo. É que a Ana Amélia deixou a gente desconcertada. Não, depois né? do comentário, depois se o Caio quiser, ele revela nas mídias sociais dele o que a senadora falou pra ele. Né? Tem uma foto especial aqui, eu vou postar na Belo nossa jornalista, falou, estou impressionada com o seu trabalho, seu profissionalismo. Foi o que ela falou. Olha aqui, tá rolando o SP Arte, o Festival Internacional de Arte de São Paulo, um dos mais importantes eventos do mercado global de artes. Quem conta tudo o que tá rolando é o nosso repórter aqui da Jovem Pan, Vitor Moraes. Bom dia, Vitor. Quais são as novidades? Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Isso mesmo, Edgar. Olha só, eu queria destacar o que cresceu esse festival de arte, o mais renomado aí do Brasil. Ele aconteceu, foi criado em 2005 e depois de 13 anos, de 2005 ele tinha apenas 40 galerias. Hoje em dia, nesse SP Arte de 2018, são 130 galerias, 2.000 artistas. Então, assim, é um mundo enorme
Ele foi aberto na última quarta-feira apenas para convidados e ontem para o público em geral. E assim, eu queria destacar o tanto de gente em São Paulo, que é um mercado gigantesco de arte e é muito frequentado, assim, tem muita gente indo, e eu queria destacar para o ouvinte esse festival que é bem bacana. E a gente tem vendo uma imagem aqui, né? Os ouvintes que nos acompanham aqui pelo nosso canal, pelo nosso portal. Tem acho que é uma Kombi, isso, né? O vídeo de uma Kombi, talvez. É um Brasília. É uma Brasília que tem um adesivo, ela tá toda já enferrujada. E aí tem um adesivo antigo da Jovem Pan colado ali, tão velhinho quanto a própria Brasília. Mas tá mais nova que a minha moto. Eu queria destacar, Edgar, em especial essa obra que eu achei bem bacana, que é um Brasília no meio do salão, o primeiro salão que você desce, assim, você chega na Bienal, né? Vale lembrar que é na Bienal. E aí ela tem essa Brasília, vale destacar que o carro é bem antigo, né? Dos anos 80, mesmo, né? É velho. E aí você vê que o nome, o logotipo, é daquele anúncio da Volkswagen dos anos 80. Sim. Destacando que Brasília era aquele carro moderno da época, lembrando a cidade, inovação e tal. E aí quando eu fui dar uma volta no carro, eu vi o adesivo da Jovem Pan bem antigo, ali todo sujo. E aí eu tirei uma foto aí pra Muito legal. E a SP Arte, apesar de ser uma feira focada para venda de obras de arte, e não é todo mundo que tá com essa grana no bolso para comprar, porque realmente são obras super caras. É legal também para visitar, porque pelo menos você pode ver esses trabalhos. Tem vários artistas super interessantes, inclusive dos gêmeos. A gente tá vendo uma imagem aqui, então tem obras ali pra gente pelo menos ver. Então é como se fosse uma coleção de várias galerias do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, disponível, abrindo o acervo para que, se você não consiga comprar, pelo menos você veja e aprecie aí o que tem dos artistas mais incríveis do mundo, porque realmente tem todos os contemporâneos famosos. E uma coisa bacana também, Paulinha, legal é o Queer Museu, esse que é bom. Uma coisa bacana também que eu vi é assim, tem muita interação com o público. Então hoje em dia você vai numa exposição de arte, aqui na SP Arte é uma prova viva disso, uma prova viva, você vê as pessoas, tem uma performance dos artistas, né? Então você vê pessoas ali trabalhando, o cara segurando uma escada. Então você vê que a arte contemporânea ela mudou e está cada vez mais participativa. Legal, obrigado, Vitor. Falou o analista Vitor Moraes. Valeu, Vitor, obrigado. Grande Vitor! Pela tua presença aqui no Morning Show. Afinal, ele veio pra isso, né, Caio? Que a gente espera dele. Só pra encher o saco dele, eu tenho que cumprir o meu papel. Só pra tripudiar, né? Tá certo, rapaz. Vamos lá, Tonholi, quero tratar com você de um assunto que eu ontem ouvi. Foi no Pingos ou foi no 3? Foi no Pingos, Luzis. Foi no Pingos. Tá dando ainda o que falar, a imagem que foi vazada aí, segundo tua matéria, por militantes do Partido dos Trabalhadores, referentes à imagem da tomografia da ex-primeira-dama, a dona Maria Letícia. Marisa Letícia. Tonholi, gerou polêmica isso aí. Por que a gente trouxe isso à tona? Ontem, a médica Gabriela Munhoz, do Sírio-Libanês, ganhou uma ação contra o hospital de R$577 mil, que não é pouca coisa, né? A juíza Isabel Gomes, da 16ª Vara de Justiça Civil, deu essa vitória a ela de 577 mil. O Sírio vai recorrer. Agora, a juíza dá um pito no hospital por ter demitido a médica, tá? Acusando ela de ter vazado a imagem da dona Marisa Letícia quando ela estava internada ali entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro de 2017. Na época, eu obtive as imagens da tomografia, mas resolvi divulgar em primeira mão, divulgar só com imagem congelada. Aí decidimos aqui na Jovem Pan que valeria a pena ver a imagem da Marisa Letícia, que foi vazada para mim por militantes do PT. Poucos minutos depois ela ter submetido a uma tomografia no hospital correspondente ao Sírio-Libanês, lá em Santo André. E a pessoa que me passou era um militante do PT,
O irmão também é militante do PT, trabalhava não no Hospital Sírio-Libanês, no correspondente do Sírio-Libanês lá em Santo André, e queria mostrar que a dona Marisa Letícia, internada ao 12h30 daquele dia 24 de janeiro de 2017, não iria sobreviver e vazou para mim. Então, a gente vai ver em seguida aqui, para você que acompanha pela internet, você vai ouvir aqui os 22 segundos de tomografia de dona Marisa, que indicam que quem vazou isso não foi a médica, fui eu. Vai lá, Bruno. Não tem. O Bruno tá assinando que não tem. Vai ter? Não tem, mas vai ter. Ih, não vai ter. A prova do crime. A prova do crime. Ai. Bom, seguimos, a gente tá na reta final do programa, não tem como a gente aguardar aí mais. Vamos. Não, mas peraí, já que o Tonholi chamou, porque criou a expectativa, tem no seu site também, não tem, Tonholi, esse vídeo ou não? Tem no site, tem na internet também, ficou hoje no site no Jornal da Manhã, tá lá também, para o pessoal ver, não é? Vamos fazer o seguinte. A gente não ficar devendo. Entra em claudiotognoli.com.br, vai na busca e digita Marisa. Tá colocado lá desde ontem. Entrou ao mesmo tempo em que entrou no Pingos nos Is. Tognoli com 2 L's. Com 2 L's. Isso aí. Vamos lá, fechando o Morning Show. Eita, agora veio. Tá querendo derrubar a gente, Bruno, é isso? Tá jogando contra. Moleque, Olha lá, vamos lá. Aqui é ao vivo, né? Vamos lá. Vamos. Aqui tá se quiser ir falando, a tomografia da dona Marisa. Pouco depois dela ter sido internada no dia 24 de janeiro de 2017, você vê logo acima à direita o nome dela, Marisa Letícia Lula da Silva. Então, 22 segundos. E aí eu quero endossar a decisão da justiça. A médica não vazou. Quem vazou foi a imprensa. E no caso, a imprensa sou eu. Então tá aí a prova do crime, tá bom? Por quê? Porque é assunto de interesse público. Mas o que significa essa imagem? Por que mostra que ela não ia sobreviver? É a tomografia. Como é que a gente consegue identificar que ela não ia sobreviver? Que você, quando pegou a época, foi um negócio que você falou, é um vídeo forte. Não, mas eu não peguei só a imagem, eu peguei as informações também, né? Isso me foi traduzido, eu não saberia ler isso aí, Caio, porque é uma imagem para técnica, né? Foi me explicado a partir dessa imagem que você está vendo que ela não sobreviveria. Isso me foi passado entre 15 minutos e meia hora depois dela ter sido internada. Portanto, quem vazou não foi a médica. Parabéns para essa juíza. Vamos lá. Para finalizar o Morning Show, vamos com mais uma nota musical. Paulinha, quer dizer que depois de participarem aí da música Você Partiu Meu Coração, do Nego do Borel, a Anitta e o Wesley Safadão lançam hoje a primeira parceria só dos dois. Isso, juntinhos. Querido. É isso romance aí. Com safadeza. Já tá na ponta da agulha. Solta aqui, ó. o som, Edgar. Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa, se você tá virando que aquilo lá não me interessa. Sabe por quê? Isso aí é a rocha? Isso aí que é a rocha? É meio um forró com eletrônico. Não, teve uma pegadinha ali de... Forró não é. É meio forrozinho, forrocha. Não, forró. Forrocha é maravilhoso. Acho que agora a gente tem que usar o Tacum Tacatá Forrocha. É a nossa nova denominação da música nacional. Forrocha eu aceito. Tá bom, é forrocha eletrônico. Wesley Safadão e Anitta, nessa faixa que já tá disponível aí nas plataformas de música digital e que hoje, às 4 da tarde, vai ter clipe lançado, participação da dupla no Caldeirão do Faustão do Luciano Huck. Aquela música com cheiro de hit, Edgar, e que vem com leite condensado. Ah, é? É assim diz a letra, na voz de Anitta, Edgar. Tá, certo. Vai! Cara, eu adoro a Anitta, mas não dá, né? É muito brega, né? Brega é legal. Brega é você, cara. Tem hora pra tudo pro brega. Acabou, gente. A gente fica por aqui, fechando mais uma semana bacana, hein, no Morning Show. A gente volta na segunda-feira. Amanhã tem um compiladão, né, na programação da Jovem Pan AM. Ô, Edgar, eu vou pedir pro Bruno soltar no YouTube, depois do canal do Morning Show, o bate-papo que eu tive com o Vanderlei Nogueira, falando sobre o início do Campeonato Brasileiro. Não deu tempo de colocar hoje no Morning, mas aí vai ficar exclusivo lá no canal do Morning Show, tá bom? Aliás, quem abre
É, meu glorioso Bugre. Logo mais, né? Logo mais, às 19 horas, se eu não estou enganado, a hora do jogo, lá em Fortaleza, contra o Fortaleza. Vamos pra cima, Bugrão. Começa mais uma trajetória. É isso aí. Amanhã a gente folga, mas na segunda-feira estaremos de volta no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. Vamos lá, Vini. Maurício. Ah, Gabi. Caio. Que coisa você, hein, cara? Aqui também tem vencedor no Twitter, hein? Felipe Bruno. Ô, Gabi, você morou em Campinas um tempão, ali na Teodoro Langaz, ali no Bonfim e tal. Você ia na sua casa direto, querido. Você tem simpatia pelo Bugrão, né? Tenho, sou campineiro. É isso aí, acabou. Amanhã a gente folga e segunda voltaremos a partir das... Opa, deixa eu cortar o safadão aqui, ó. Voltaremos às 10 da manhã na segunda. Tchau. Cuidem-se. Que corpinho, hein? Morning Show, olha só quem eu peguei aqui na redação para falar sobre esse começo de Campeonato Brasileiro, o comentarista Vanderlei Nogueira. Vanderlei, emoção pela frente, pontos corridos, você não gosta muito, né? É bom, né? Campeonato Brasileiro é bom. A gente tem que admitir que merece respeito. Mas eu gosto sempre de um temperinho final para dar emoção. Você sabe que no futebol, no esporte, na verdade, entre justiça e emoção, eu fico com a emoção. Mas isso é para um simpósio. Sim. O Campeonato Brasileiro começa amanhã, às 9 da noite. O Santos começa a sua participação, né? Contra o Ceará, Contra o Ceará, é verdade. E o endividado Santos tem dívidas de 400 milhões de reais e a curto prazo 195 milhões de reais. E para fazer um pacotão de contenção de despesas, acabou com a concentração para jogos na Vila Belmiro e no Pacaembu, entendendo que é uma maneira de reduzir um pouco mais as despesas. A coisa está apertada por lá. No domingo tem o Corinthians e o Fluminense. Corinthians está carregando a taça, peito estufado, não está preocupado com esse negócio de Campeonato Paulista, porque acha que não vai mudar absolutamente nada, o que eu também acho. Mas deu fumaça, que deu fumaça. Até agora, né? O jogo não acabou até agora, Corinthians e Palmeiras. Mas domingo tem a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense às 4 da tarde. E os outros dois grandes de São Paulo jogarão na segunda-feira às 8 da noite. O Botafogo, lá no Rio de Janeiro, de braços abertos, recebe o Palmeiras, de tanta gente. E o São Paulo, no mesmo horário, joga às 20 horas no Morumbi contra o Paraná. E o campeonato só acaba lá em dezembro, quando o Papai Noel já estiver fazendo um aquecimento. E apesar de tanta demora, dá para dar um palpite aí de algum favorito para esse campeonato, Vanderlei? Excluindo os de São Paulo, eu acho que está ajeitadinho o Grêmio. O Grêmio está ajeitadinho. Está chegando arrumadinho. É verdade que tem meses pela frente, as coisas podem acontecer. Parada da Copa do Mundo, que é muito importante, vão ficar um tempão sem jogar. Então tem muita coisa acontecendo. Mas nesse instante, se tivesse que apontar quem é que está mais ajeitado, o professor Renato Gaúcho ajeitou o Grêmio lá em Porto Alegre. Um grande estudioso do futebol. Grande estudioso na praia, de shortinho, bacaninha, sol, aquela geladinha. E a coisa está dando certo pro Renato. E pro Edgar ficar feliz, Guarani campeão da Série B. Edgar, parabéns. Aquele timaço bonito lá no estádio, campeão brasileiro de 78, sob o comando do professor Carlos Alberto Silva, com o Careca jogando demais. Era um timaço. Bons tempos, né, Edgar?